Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa A Chave para o Sucesso com a Ozonioterapia. Hoje a gente vai dar sequência à nossa terceira aula. A gente vai falar sobre a importância do intestino saudável e como a ozonioterapia pode ajudar com isso. Olá! Vamos entrando todos. Boa noite. Oi, Camila. Boa noite. Rafa, boa noite. Denise. Boa noite. Bom, vamos lá então. Hoje a gente tem um assunto muito importante para falar. É sobre o intestino, como o intestino pode ajudar a gente, o intestino saudável pode contribuir para a nossa saúde. E eu vou falar um pouquinho também sobre como a ozonioterapia pode contribuir para que isso aconteça, tá? Bom, vamos começar aqui falando das funções que o intestino tem no nosso organismo. Obrigado, gente. Obrigada aí pela participação de todos. Bom, o intestino, de uma forma geral, ele tem a função de fazer a digestão através de liberação de enzimas digestivas. Ele tem a função de absorção de vitaminas, de minerais, de lipídios, que são importantes na produção de hormônios. Ele tem a função principalmente de absorção de vitaminas do complexo B. Ele tem a função também, na verdade ele tem uma ligação muito próxima com o nosso sistema imunológico, tá? 80% das nossas células de defesa estão no nosso intestino. Então daí a gente já consegue perceber a importância dele. Ele tem a função também de ser endócrino, né? De algumas funções de produção de hormônio, como por exemplo a serotonina. A serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Então, o intestino também, 80% da serotonina é produzido no nosso intestino, tá? Ele também tem a função de destoxificação das toxinas que a gente acaba acumulando no dia a dia. Então, dentre essas funções que a gente falou do intestino, a gente já consegue perceber o quanto ele é importante para a nossa saúde. E eu acho que vocês já ouviram falar, eu já ouvi falar muitas vezes, e é uma verdade, que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. E realmente, por todas essas funções que ele possui. O intestino também, ele tem presente nele muitas bactérias. As bactérias que são benéficas para a nossa saúde. Mas também tem as bactérias que são ruins. E aí, a gente consegue perceber que algumas pessoas às vezes chegam até nós, profissionais da área da saúde, na intenção de resolver algum problema ou alguns sintomas e acabam relatando, né? Ah, mas eu evacuo todos os dias, o meu intestino é ótimo. Ou também tem as outras pessoas que falam, olha, eu sou constipada desde sempre. Ou então aquela pessoa que vai ao banheiro todos os dias, que evacua todos os dias, aí você vai um pouquinho mais a fundo com ela. Aí você pergunta pra ela, tá, legal, você vai ao banheiro todos os dias, mas como que é as suas fezes? Como que é a textura das suas fezes? Aí a pessoa relata. Ah, é muito líquida. Ou às vezes eu vou ao banheiro, mas sai em forma de bolinhas.
a gente já consegue perceber que esses sintomas têm muita relação com a disbiose intestinal. E o que é a disbiose intestinal? A disbiose intestinal, a gente fala que é uma desproporção das bactérias que se sobressaem ruins das boas. Então, isso acaba gerando um desequilíbrio. E dentro do nosso intestino, a gente possui uma barreira, que ela é totalmente fechada através das nossas células do intestino. Fica uma barreirinha assim, que não passa nada, que seria o ideal. Porém, quando a gente tem uma disbiose, essa barreira ela acaba ficando toda falhada. E acaba ficando como se fosse uma peneira, que a gente diz que é um intestino hiperpermeável, aonde acaba passando muitas toxinas, que pode ir para a corrente sanguínea, acaba passando aquelas vírus, acaba passando coisas que não são benéficas. E aí a pessoa acaba relatando. E às vezes ela não tem nenhum problema, nenhum sintoma gastrointestinal. Mas ela relata para você, olha, eu tenho muita enxaqueca, ou olha, eu tenho uma recorrência muito grande de sinusite, eu tenho muitos processos alérgicos, ou eu tenho muita dermatite. Todos esses sintomas são sintomas de uma disbiose intestinal. E aí, esse paciente te procura, sei lá, um exemplo, tá? A gente vai falar um paciente que tá te procurando para emagrecimento. Legal, o paciente vai lá, te procura para emagrecimento. Mas aí, se você não conseguir, você pode até usar estratégias para que ele emagreça, enfim. Só que, se você não tratar a causa, que é a disbiose intestinal, dificilmente você vai conseguir um resultado para ele adequado. Ou você pode até chegar no resultado, mas o paciente não vai se livrar dos sintomas, por exemplo. Ele vai continuar recorrente. Então, é muito importante que quando a pessoa for te procurar por algum motivo, a gente olhe para o intestino dessa pessoa, como que está. E aí entra tudo isso que a gente falou, inclusive dos sintomas. Se o paciente não tiver com isso adequado, ele dificilmente vai ficar bem. Ficar bem pro restante dos dias ou pro restante do tratamento. Ele vai recorrer. E isso não é benéfico, né? De forma nenhuma. E aí a gente não vai conseguir chegar no objetivo principal. Certo? Daí você vai mais a fundo com o paciente, pergunta pra ele: ah, tá, legal, você vai ao banheiro todos os dias, mas quando você come, como que funciona? Ah, eu como e me sinto mal, ou eu como e tenho azia, ou eu como e fico com a barriga distendida, tenho muito gases. Ah, então você pode suspeitar sim que esse paciente tem uma disbiose intestinal. E aí, como que a gente faz para tratar essa disbiose intestinal? Bom, começando sempre pela boca. A digestão a gente começa pela boca. Então, é nesse momento que você vai educar o seu paciente para falar para ele: olha, é muito importante que você mastigue os alimentos muito bem, porque o estômago não tem dente. Apesar de ele liberar algumas enzimas que servem para a digestão, ele não tem dente. Então, você precisa falar para ele o quanto é importante a mastigação. E aí, chega o alimento no estômago. Aí esse paciente relata azia. Aí você vai fazer umas perguntas para ele. Ah, tá, mas é logo que você come ou quando você não come que você sente essa azia? Porque essa disbiose intestinal, um dos causadores dela pode ser a hipocloridria. A hipocloridria se dá quando se falta ácido no estômago. E aí as pessoas confundem.
acabam falando que é muito ácido no estômago, quando na verdade não é. Na verdade é falta de ácido. Então esse paciente com hipocloridria, ele dificilmente vai conseguir matar bactérias que são ruins para o intestino, que acabam indo para esse intestino, porque você não tem ácido. Porque o ácido, ele tem essa função também. Ele tem essa função de matar essas bactérias que são ruins. Da digestão, claro, mas uma das funções dele é essa. Então, esse paciente acaba relatando isso para você e você pode suspeitar de hipocloridria. E outras causas da desbiose intestinal são os alimentos ultraprocessados, industrializados, são o excesso de açúcar que esse paciente às vezes consome. Às vezes ele consome muito adoçante. O adoçante também é um dos causadores da desbiose intestinal. Os conservantes em geral, os agrotóxicos, os contaminantes de plástico. Às vezes a gente acaba tomando café ou algum líquido quente naqueles copos de plástico. Tudo isso é causador de desbiose. E um dos fatores também que causa a desbiose é o estresse. O estresse crônico acaba levando a uma desbiose intestinal. E aí, esse intestino está fadado ao fracasso. Porque aí ele consegue deixar passar muitas toxinas que vai para a corrente sanguínea e o paciente acaba ficando doente. O que é causado também por uma inflamação excessiva. Porque aí o paciente começa a ter muita reação com alimentos, principalmente os alimentos que são de classe inflamatória, que são os leites, os derivados dos leites, que são os glúten, cereais que contêm glúten. Porque na verdade, o nosso organismo ele não está preparado para digerir uma quantidade excessiva de leite ou fragmentos do glúten. Então o nosso intestino começa a reagir, porque o que acontece? Quando você ingere esses alimentos, como o sistema imunológico está muito próximo do intestino, ele vai começar a reagir com esses alimentos. Então tudo isso é por conta da desbiose intestinal. Às vezes o paciente nem tem alergia àquele alimento. Porém, como o seu intestino tá tão furado, tá tão deixando passar as coisas, ele começa a reagir a certos alimentos. Então, o ideal é que você comece a reparar a barreira desse intestino. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas estratégias que a gente pode usar para reparar essa barreira intestinal, tá? Acho que tô assim, tem muita gente com desbiose, gente, vocês não imaginam. E tem muitos estudos também, inclusive falando que a desbiose intestinal é causa de muitas doenças, como hipertensão, como diabetes. A desbiose é causa dessas doenças, infelizmente. Então, para que a gente comece a reparar essa mucosa do nosso intestino, primeiro, a gente precisa retirar esses alimentos que é de classe inflamatória, que são os leites, o glúten, esses conservantes industrializados. A gente precisa começar a retirar esses alimentos por pelo menos 45 dias, tá? 45 dias. Mudar a alimentação somente. Depois eu vou abrir para perguntas e vou responder tudo isso. Mas assim, só alimentação, infelizmente, não é específica para que a gente acabe com a desbiose, tá? Porque aí a gente começa a ter muitas bactérias ruins, então a gente precisa eliminar, retirar essas bactérias, tá? Mas a princípio,
A gente começa com esses alimentos, né, que são de classe inflamatórias. Então a gente fala pro paciente, olha, você precisa descascar mais e abrir embalagem menos, que é aí que começa. Porque aí o paciente tem que ter uma alimentação mais natural possível. Aí ele vai ter que ter muito cuidado com o que ele ingere e também perceber, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não posso com o leite, porque o leite me faz mal, ele me dá sintomas gastrointestinal. Mesmo reparando mucosa, o leite ainda não me faz bem. Então é um alimento que provavelmente eu não vou poder mais consumir. E eu acredito que muitas pessoas também tenham esse problema, né? Então vamos lá. Primeiro o paciente vai retirar esses alimentos de classe inflamatória por 30 dias. E depois a gente vai remover. Remover, o que significa? A gente vai remover parasita e remover tudo que for de origem de micro-organismos ruins. E aí a gente pode usar algumas estratégias, como a vitamina D, a gente pode usar a cúrcuma, a gente pode usar a glutamina, a gente pode usar o aloe vera, que são excelentes coisas para reparar essa mucosa e poder refazê-la novamente. Refazer a barreira que está prejudicada, tá? Bom, depois que a gente fez isso, às vezes o paciente precisa repor ácido no estômago, porque a desbiose provém da hipocloridria. Então, provavelmente esse paciente vai ter que repor ácido, tá? O uso contínuo de remédios, sim, o uso contínuo de remédios também é uma das causas, tá? Xenobióticos em geral pode causar a desbiose também, porque ele vai alterar toda a sua flora intestinal. Então, principalmente o uso de antibióticos, tá, gente? Crianças que usam muito antibióticos, que usam antibióticos para tudo, eles acabam matando as bactérias benéficas também do intestino, né? O que não é favorável, o que não é muito legal. O zinco, o ômega 3 é importante para que a gente repare essa barreira. Depois de reparar toda essa barreira, eu vou pensar em estratégias que vai remover, então, esses micro-organismos. E aí eu posso ir de uma forma mais natural possível. Posso usar muito orégano, muito sálvia. Eles ajudam muito a remover. A menta, piperina, ajuda demais. E aqui, neste ponto de remover, o ozônio é muito legal. Por quê? Porque o ozônio, além de remover algumas toxinas que são muito ruins para o nosso intestino, ele ajuda no processo inflamatório. O processo inflamatório que a gente mesmo acaba causando por conta desses alimentos que são alérgenos, que o nosso organismo vai reagir. Então, o ozônio aqui tem a função de modular esse processo inflamatório. A gente falou lá na primeira aula que o ozônio tem essa capacidade de inibir as citocinas inflamatórias e auxiliar as citocinas anti-inflamatórias, tá? Então, o ozônio ajuda neste ponto. Olha, inclusive, gente, aqui lembrando, para pessoas que... Gente, voltou. Travou aqui. Acho que foi a minha conexão. Voltou aí para todo mundo. Voltou? Certo, legal. Bom, então a gente estava falando sobre algumas estratégias para que a gente consiga reparar essa mucosa. Então, eu falei da cúrcuma, da vitamina D, eu falei da glutamina, eu falei do zinco, eu falei do ômega 3. Todas essas são estratégias para que a gente consiga reparar a mucosa.
E aí, às vezes eu vou precisar reintroduzir algumas coisas que estão faltando no organismo desse paciente. Como, por exemplo, o ácido do estômago dele, que está em falta. Eu posso pensar também em enzimas digestivas, que esse paciente às vezes está em falta. Também posso pensar nelas. E aí, depois de ter reparado, depois de ter eliminado esses alimentos que são de classe inflamatória, eu começo a pensar em probiótico e prebiótico, que são coisas que vão trazer de volta as minhas bactérias benéficas para o meu intestino. Só depois. Por quê? O que eu vejo muito, o paciente vai na consulta e já sai com uma receita de probiótico. E às vezes vai ser ruim para o paciente isso, já começar a tomar um probiótico de início. Por quê? Porque se você está com desequilíbrio na sua flora intestinal, você não pode introduzir bactérias naquele momento. Primeiro você precisa pensar em remover as coisas que são ruins e depois pensar em reintroduzir, como é o caso do probiótico. O probiótico é muito benéfico. Tem muitos estudos de classes de probióticos, como que eles funcionam no emagrecimento, na diabetes, na hipertensão, o quanto eles são bons. Porém, eu preciso pensar que eu não posso ter coisas que vai prejudicar antes, tá? Então, primeiro, eu coloco em seguida, tá? E aí, tá, legal, eu reparei a barreira intestinal. Vocês vão ver que o paciente vai... Travou de novo. Travou? Voltou, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Falem aqui pra mim no chat, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir. Voltou? Legal. Eu acho que eu tô com um problema de conexão aqui. Vocês não fazem a ideia, a bagunça que tá aqui por conta desse jogo hoje, hein? Tá uma loucura. Voltou, legal. Então é isso. O paciente não pode sair com uma desbiose com receita de probiótico. Probiótico, ele pode ser muito benéfico, porém, neste momento, não é o momento ideal de eu usá-lo, tá? Não é o momento adequado. Vou utilizar depois, mas nesse momento não é interessante. Bom, e aí pensando em remover parasitas e remover esses micro-organismos que estão ali instalados no nosso intestino, eu posso pensar, eu falei do orégano, eu falei do tomilho, eu falei da sálvia, e isso a gente pode utilizar até na comida como forma de temperos. Quanto mais formas eu utilizar, melhor. O aloe vera, que é muito legal também, além de reparar a mucosa, ele ajuda nessa remoção de micro-organismos também. Óleo de alho também é muito legal, é muito interessante a gente usar como uma estratégia, tá? Para reparar. E isso. E o ozônio, claro, para ajudar aí na desinflamação nesse intestino e desinflamar o corpo de uma forma geral. Porque o ozônio, além de desinflamar, ele também vai normalizar o estresse oxidativo, tá? E para o meu paciente também que sofre de estresse, que a gente vê que é uma das causas de desbiose o estresse, eu posso falar para ele sobre técnicas de meditação, eu posso falar para ele sobre técnicas de mindful, que é quando ele senta para comer e ele realmente presta atenção no alimento, longe de telas, longe de televisão, prestando atenção na sua mastigação,
vendo como que o organismo vai reagir quando ele está se alimentando. Então, tudo isso eu posso usar como estratégias para o meu paciente, tá? Para o meu paciente, para minha família e às vezes até a gente mesmo, né? Muitas pessoas também relatam que tem desbiose intestinal após o Covid, porque o Covid acaba, né, fazendo isso, ele acaba destruindo as bactérias boas do nosso intestino, assim como a vitamina D, o zinco. O Covid acaba destruindo, infelizmente, essas vitaminas que a gente tem, tá? Então, tudo isso são estratégias para que ele consiga melhorar. Porque, gente, nada adianta eu fazer um tratamento, aí eu faço todo o tratamento, mas se eu não tiver a barreira adequada do meu intestino, não vai funcionar, não vai dar certo. O excesso de comida, sim, o excesso de comida também. Uma dica muito legal para vocês mesmo e para o nosso paciente é para que ele faça o jejum 12 horas todos os dias. É o normal que todas as pessoas deveriam fazer. Então, por exemplo, se eu me alimento hoje às 8 horas da noite, eu vou me alimentar no outro dia somente às 8 horas da manhã. Por quê? Porque eu dou tempo do meu intestino fazer a função dele de detoxificação. Então, se eu não dou tempo para o meu intestino, se eu tô jogando comida ali o tempo todo para ele, ele tá trabalhando o tempo todo. Ele não consegue fazer esse processo de detoxificação, tá? Então, usar também estratégias como raspar a língua. Eu até postei um stories falando sobre a raspagem da língua, do quanto é importante, porque a gente acumula muitas toxinas durante a noite na língua. Então, quando a gente raspa, quando a gente tem o ato de raspar, a gente acaba eliminando essas toxinas. E a água também em jejum, uma água de qualidade, se puder ser filtrada, ela vai me ajudar também nessa detoxificação, para que a gente consiga ajudar o intestino também a fazer o que ele precisa. Muitas vezes a gente nem se dá conta, mas é a gente mesmo que acaba prejudicando, né? E aí, depois de fazer todas essas estratégias, durante todos esses dias, que vai ser no mínimo 45 dias, a gente pode começar a pensar em reintroduzir alguns alimentos. E aí, pensando em reintroduzir alguns alimentos, a gente vai começar a notar se esses sinais realmente realmente esse alimento não me faz bem, talvez seja um alimento que você não possa mais consumir. Talvez seja um alimento que você realmente é alérgico, né? Porque às vezes você não vai ter alergia ali imediata, mas você vai ter uma reação tardia. Eu, por exemplo, depois que eu tirei o leite da minha alimentação, eu não tive mais enxaquecas, eu não tive mais sinusites, o que era muito recorrente para mim. Ou seja, é um alimento que realmente eu não posso ter no meu cardápio, né? E aí vocês também reparem isso na vida de vocês, na alimentação de vocês, como que tem sido isso para vocês, tá? Bom, gente, acho que é isso. O assunto acho que era esse, passar para vocês o quanto é importante do nosso intestino, passar para vocês como a ozonoterapia pode ajudar, tá? Pode ajudar na desinflamação aí desse intestino, desse organismo. Agora eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Se o pessoal ficou com alguma dúvida no assunto, pode perguntar, que eu vou esclarecer aqui para vocês. Vamos ver. Então, uma das perguntas... Mudar a alimentação somente ajuda nesse caso? A gente falou que não, que é necessário sim mudar a alimentação, mas a gente precisa pensar em reparar essa mucosa e remover o que tem de patógenos, né, nela. Demora muito para equilibrar o intestino?
Olha, vai muito de pessoas a pessoas, tá? Mas normalmente em torno de uma semana o paciente já começa a reparar muita melhora. Inclusive nas doenças que às vezes ele já tem. O uso contínuo de remédios também eu respondi, falando que sim, que pode sim prejudicar. A ozônio ajuda no Crohn. Sim, ajuda no Crohn. Só que o Crohn, ele é uma doença autoimune, tá? Então, a doença autoimune, a gente precisa pensar em reparar mucosa de intestino, em remover alimentos inflamatórios, tá? O ozônio ajuda aí para desinflamar, mas a gente precisa pensar nessas outras estratégias. O uso de lactobacilos, eles ajudam? Ajudam bastante. Depois que você reparou e depois que você removeu. Aí você vai reintroduzir esses lactobacilos que são muito benéficos, gente. Tem muito benéficos. Eu lembro que pequenininha, meu pai fazia muito pra gente aquele kefir, que é um fermentado. O fermentado, gente, vocês não têm noção do quanto ele é benéfico para nossa microbiota intestinal. O kefir, diferente de um lactobacilo que você compra na farmácia, ele vai ficar permanente na nossa mucosa. Então a gente não perde o kefir. Tem um outro fermentado também, a kombucha, não sei se vocês já ouviram falar. E aí, para pacientes como eu, que não posso com leite, a gente pode fazer com leite de coco ou a gente pode fazer mesmo de água, que também é bem interessante, também traz todos os benefícios, tá? É muito benéfico, sim, ajuda muito. Deixa eu ver, outra aqui. Tomei muito tempo probiótico, só joguei dinheiro fora. É isso mesmo, gente. A gente acaba utilizando de forma errada, acaba não sendo benéfico e a gente não consegue chegar no resultado, né? Que a gente precisa. Suco de aloe vera é top, é muito top, muito top. Inclusive para hipocloridria também, viu? Pacientes que têm hipocloridria, o aloe vera, ele vai modular o seu estômago. Então, se o paciente ele tem uma hipercloridria, ele vai diminuir esse ácido. E se o paciente tem uma hipocloridria, que é a diminuição do ácido, o aloe vera vai ajudar a refazer toda essa parte do muco que a gente acaba produzindo para digestão. Então, o aloe vera, ele é muito interessante, sim. É top, muito top mesmo. Se alimentar, não simplesmente comer. Sim, gente, sim. A gente precisa pensar que o alimento na nossa vida, no nosso dia a dia, ele não serve só para matar fome. Mas a gente precisa pensar o que ele vai fornecer para o meu organismo. É benéfico? Ou vai ser mais maléfico do que benéfico? Porque, infelizmente, é daí que provém muitas doenças. Nossa, que legal, bom saber. Raspar a língua faz muita diferença, faz mesmo. Inclusive no processo de emagrecimento, tá? Raspar a língua, ele dá muita diferença, muita diferença. Tem diferenças de filtro de água? Tem diferenças de filtro de água. Na minha casa, eu utilizo o filtro de barro, de água, e eu coloco nele umas pedrinhas que vai deixar a água alcalina. Por quê? Porque o nosso sangue, ele é mais alcalino. Então, se você tem um ambiente alcalino, dificilmente você vai ter doenças, né? Diferente de um ambiente ácido, que é onde as doenças começam a surgir. Água pura ou com limão e vinagre? Quando você acorda, o ideal é que você tome uma água pura, tá? Uma água pura. E aí você pode pensar no limão ou no vinagre orgânico de maçã em jejum, sim. Mas aí você vai usar antes de se alimentar. Uns 30 minutos antes é o ideal. Mas quando acorda, água pura. Sempre, tá? 500 ml aí no mínimo.
a melhor água que seria a ozonizada. A água ozonizada é muito legal também. Mas tem gente que infelizmente não consegue ter acesso à água ozonizada. Então, você pode utilizar uma água comum que você tem na sua casa mesmo, tá? Demora muito para reparar a parede do intestino? Então, vai muito de pessoas para pessoas. Acho que eu até respondi essa. Mas em uma semana aí, fazendo essas estratégias, normalmente o paciente já começa a reparar muita melhora, tá? Dos sintomas. Desses sintomas que às vezes é flatulência, é muito gases, é estufamento, todas essas coisas o paciente já começa a reparar que tem uma boa diminuição aí desses sintomas, tá? Essas 12 horas é só quando vai dormir? Sim, é o ideal. É que você se alimente em um horário e só vai se alimentar 12 horas depois quando acordar, tá? É o ideal para todo mundo. Isso é para geral, não é jejum intermitente, não é nada, é para todo mundo mesmo. O ideal é que seja feito isso, tá? Para que o seu intestino consiga aí se livrar das toxinas que a gente vai acumulando. Quem já fez colecisté tem mais propensão a ter desbiose? Ou não tem relação? É porque, na verdade, a colecistectomia, você acaba diminuindo aí a bile, né? Que é o que ajuda no processo de digestão. Então, possivelmente, sim. Possivelmente você vai ter mais sintomas gastrointestinal, sim. Eu falei do lactobacillus, a ozonioterapia ajudou muito na retocolite. É verdade, Vi. Ajudou bastante, né? Para quem faz musculação, ajuda na hipertrofia? Eu não entendi essa pergunta. O que ajudaria na hipertrofia? A reparação da mucosa, é isso? Ou a ozonioterapia? Candidíase de repetição tem ligação, total ligação com desbiose intestinal. A candidíase, a infecção urinária recorrente também tem muita relação com desbiose intestinal. Para candidíase de repetição, uma estratégia muito legal é que você tome uma colher de óleo de coco todos os dias, 2 vezes por dia. É bem legal para ajudar, porque ele tem um ácido que vai não vai deixar propício para que a candidíase se replique, tá? Então, o óleo de coco é uma estratégia bem legal. Depois você pode passar a receita de como faz água. A água ozonizada, normalmente eu faço no meu gerador mesmo. Eu pego uma garrafa, tem que ser de vidro, e aí eu deixo ozonizar ali por uns 10 minutos. E aí a gente pode consumir essa água. Eu tenho recorrência de sinusite. Pode ter desbiose? Sim, com certeza tem relação com desbiose e a sinusite de recorrência, infelizmente. Obrigada. A live vai ficar salva sim, vai ficar um tempo aqui no meu perfil para que vocês voltem a assistir. Óvulos de óleo de coco também ajuda na candidíase de repetição? Sim, ajuda sim. O óleo de coco, ele vai, como eu falei aqui, ele vai inibir o processo de proliferação da candidíase, tá? Então, ele é bem legal, pode ser usado sim. Quem tem retocolite pode tomar óleo de coco igual você explicou? Sim, pode tomar, sem problema nenhum. Refluxo também pode ser desbiose? O refluxo, ele pode levar a desbiose, tá? Mas isso não é uma recorrência de desbiose. Porque o refluxo, ele pode ser uma hipocloridria, por exemplo, ou um excesso de ácido. Aí você vai ter que fazer o teste. É logo depois que você se alimenta ou é antes de você se alimentar? Porque tem pessoas que se alimentam e sente um alívio. Então, quando a pessoa sente esse alívio, provavelmente é um excesso de ácido e não falta dele, tá? Muito bom, muito bom. Bom, gente, eu acho que é isso. Respondi todas as perguntas. Tem alguém mais que quer fazer perguntas? Adorei, já vou colocar tudo em prática. Põe em prática sim. Vocês vão ver que vai melhorar muito a vida de vocês, muito a vida dos familiares e muito a vida dos seus pacientes, tá?
Muito obrigada, muito bom. Obrigada a vocês por estarem aqui presentes. Espero ter ajudado nesse tema. E qualquer dúvida, eu tô aqui, gente, tá bom? É só mandar no direct, qualquer mensagem ou qualquer pergunta que venha surgir depois, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês, viu? Um super beijo, uma ótima noite a todos e até mais.